dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de caso criminal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Jayna Murray e a Brittany Norwood, mais conhecido como o caso Lululemon. Como sempre, antes de começar, eu gostaria de dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de caso criminal. Eu faço isso por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. Eu também vou mencionar os gatilhos, roubo, muita violência e abuso sexual, ok? Eu também gostaria de dizer, por favor, não procurem as imagens desse caso online, a não ser que você queira ver muito sangue. Tem muitas fotos da cena do crime, fotos de corpos. E eu ia fazer esse vídeo em duas partes, mas eu decidi fazer em uma só, ok? Então vai ficar longo. Prepara o seu lanchinho, prepara o seu cafezinho, vamos lá. Jayna Murray nasceu no dia 22 de novembro de 1980 no Kansas, nos Estados Unidos. Na juventude, ela conseguiu diferentes bolsas de estudos para conhecer novos países. Era um dos objetivos dela, na verdade, visitar todos os continentes do planeta Terra. Ela era conhecida por ser uma mulher muito positiva, muito otimista, muito extrovertida, e ela adorava fazer caminhadas e trilhas. Ela era muito ativa no seu dia a dia. Ela também gostava de praticar bungee jump, de nadar em cachoeiras, de dançar e de viajar. Aos 30 anos de idade, Jayna e o seu namorado Fraser planejavam ir morar juntos. Eles estavam num relacionamento muito bom e tudo parecia estar dando super certo pro casal. Ela estava fazendo 2 cursos ao mesmo tempo na universidade e também trabalhava numa loja Lululemon em Bethesda, em Maryland, nos Estados Unidos. Ela era considerada valiosa e se dava muito bem com as suas colegas. E pra quem não sabe, Lululemon é uma marca de roupas americana especializada em roupas pra academia, roupas pra fitness, calça legging, camiseta, tênis, esse tipo de coisa, e costuma ser bem cara. E é isso. Em 2011, a Jayna havia alcançado o cargo de assistente de gerente na sua loja. Ela tinha as próprias chaves da loja e ela estava bem orgulhosa disso, né? A carreira dela estava seguindo em frente, ela fazia 2 universidades também, então tudo ótimo. Uma das colegas de trabalho da Jayna na loja Lululemon era uma mulher chamada Brittany, de 28 anos. Brittany Norwood nasceu no dia 19 de maio de 1982 em Washington. Ela tinha 8 irmãos e irmãs e a família era muito unida, eles eram um núcleo familiar muito unido. No colégio, ela ia muito bem em esportes, assim como a Jayna, ela era uma mulher muito ativa, praticava muitos esportes e adorava futebol. A Brittany até conseguiu uma bolsa na universidade jogando futebol. Porém, no time, durante os treinos e tal, ela começou a ter alguns problemas. Muitas meninas estavam percebendo que os seus pertences estavam sumindo. Elas conversaram sobre isso entre si e perceberam que era a Brittany que estava roubando as coisas das meninas. Ela disse que se arrependia de ter roubado as coisas dos colegas. Ela não precisava roubar nada. Ela não roubava por necessidade. Ela não vendia essas coisas pra ninguém. Ela não precisava de dinheiro. Ela roubava por vício e roubo mesmo, por ser cleptomaníaca mesmo. Então, ela conversou com os colegas, ela pediu desculpa, mas é claro, ninguém nunca mais confiou nela e ela acabou sendo excluída da equipe, e isso deixou ela bem triste. Não só isso, como o seu hábito de roubar as coisas evoluiu. Ela continuou viciada em roubar coisas, ela roubava quase todos os lugares que ela ia, quase todos os lugares que ela trabalhava. Depois da universidade, ela começou a trabalhar em lojas enquanto treinava para se tornar uma personal trainer qualificada. Era o sonho da vida dela, ser uma personal trainer. Ela foi demitida algumas vezes em vários lugares e quase sempre por roubar coisas das lojas. Mas no fim, ela conseguiu aquele bom emprego na Lululemon e ela sentia que estava dando tudo certo, porque logo ela ia começar a trabalhar numa academia, ela ia deixar o emprego na Lululemon, era uma coisa bem temporária mesmo, enquanto ela tentava o seu emprego nas academias como personal trainer. Então estava indo tudo bem. Ela acreditava que estava se controlando seus impulsos, que ia dar tudo certo. No dia 12 de março de 2011, a gerente da loja, Rachel, foi abrir a Lululemon pouco antes das 8 horas da manhã e percebeu que a porta estava aberta, que a porta não foi trancada na noite anterior. Ao entrar, ela viu que tinha alguns produtos fora do lugar, alguns manequins estavam caídos no chão, então ela ficou bem preocupada, acreditando que houve um assalto. Foi aí que um homem veio ver se estava tudo bem. Ele viu que ela entrou e que as coisas estavam meio bagunçadas, então esse homem, ele estava
Se eu não me engano, ele tava na frente da loja ao lado, numa fila. E ele perguntou como ela estava e viu que ela estava bem assustada, que ela achava que tinha sido assaltada. Então ele veio conversar com ela e perguntar se podia ajudar, né? Até porque ela, uma mulher sozinha numa loja que parecia ter sido assaltada. Ela perguntou há quanto tempo ele estava na rua e se havia visto alguém sair da loja ou alguma coisa assim. Ele disse que não, mas se ofereceu pra ver os fundos da loja com ela, né? Se ela precisava de alguém pra protegê-la, esse tipo de coisa. E ela se sentia mais segura com ele, sim. Então os dois foram juntos até o interior da loja, mas ainda seguindo bem devagar, observando as coisas. Então, enquanto eles estavam indo, a Rachel também começou a ligar pra polícia, né, já dizendo, eu acho que a minha loja foi assaltada, eu preciso que alguém venha aqui. Juntos, então, os dois descobriram que todas as caixas registradoras estavam vazias e que todos os cofres também estavam vazios. Mas então, eles foram checar a área dos fundos, a área para funcionários. Lá havia sangue e pegadas de tênis em sangue também. Então, a Rachel foi descrevendo tudo isso pra atendente da polícia no telefone. E como poderia ser perigoso, o homem que a ajudou ali deixou ela na área das registradoras e ele mesmo foi sozinho até os fundos da loja. E isso também porque eles acreditavam que podia ter alguém escondido lá atrás, já que ele estava lá na rua há 2 horas e ele não viu ninguém sair da loja. Eles tinham medo do assaltante ainda estar lá, né? Podia ser um homem armado, esse tipo de coisa. Enfim, o cara foi sozinho. Lá nos fundos, a área para funcionários eram várias salinhas pequenas e um escritório pequeno também. Então, realmente podia ter alguém escondido lá. E ele foi olhando quartinho por quartinho até que ele encontrou um lugar com muito sangue e o corpo de uma funcionária, a Jayna Murray. Ela tinha uma corda enrolada no pescoço e parecia ter sido brutalmente atacada. Observando essa cena, esse homem ouviu um outro som vindo de outro lugar. Ele seguiu o som e, escondida no banheiro, havia outra funcionária, Brittany Norwood. Ela estava machucada, suas roupas estavam remexidas como se alguém tivesse tentado abusar sexualmente dela. Ela tinha batido a cabeça também, suas mãos e pés estavam amarrados, mas ela estava viva. Então ele observou os ferimentos dela bem rápido pra ver se precisava estancar o sangue ou alguma coisa assim. Percebeu que não e saiu correndo pedindo por uma ambulância. A Rachel ouviu a descrição das 2 mulheres que ele encontrou nos fundos da loja e ela logo reconheceu que eram as suas funcionárias. A ambulância apareceu para cuidar delas e foi confirmado: Jayna Murray estava morta. Perto do corpo da Jayna havia uma caixa de ferramentas. Várias das ferramentas haviam sido usadas para atacá-la. Essa caixa de ferramentas pertencia à loja mesmo, e os assassinos parecem ter encontrado a caixa de ferramentas ali mesmo e usaram aquilo ali para atacar as mulheres. A Brittany não só estava toda machucada, como eu havia mencionado, mas depois que os paramédicos cuidaram dela, perceberam que as calças dela haviam sido cortadas no meio das pernas, que também indicava abuso sexual, e uma camiseta da loja foi usada para sufocá-la ou vendá-la. Ela não disse pra qual dos dois que aquilo foi usado, e depois a gente vai ver que ela nunca mencionou mais essa camiseta, mas tinha uma camiseta da loja enrolada no pescoço dela. Então, pode ter sido usado para sufocá-la ou para vendá-la durante o ataque, não sabemos. Os investigadores tiraram fotos e medidas das pegadas de sangue que haviam na loja. Eles eram de 2 tênis de tamanhos diferentes, um maior e um menor. Eles acreditavam que o menor poderia pertencer às moças, né? Uma das moças, talvez elas tenham tentado fugir, pisaram no próprio sangue, esse tipo de coisa. E o outro era do assassino, porque era masculino e grande. Além disso, o assassino tirou os sapatos em algum momento, porque houveram lugares em que as pegadas simplesmente acabavam. Os tênis que ele usou foram encontrados cobertos de sangue. Também havia sangue na área da saída de emergência da loja, mas a porta estava trancada por dentro e não foi aberta, ninguém fugiu. A partir daquela porta não havia mais sangue. Ou seja, é possível que uma das vítimas tivesse tentado fugir pela porta dos fundos, que também é a saída de emergência, saída de incêndio e esse tipo de coisa, mas não conseguiu. Não conseguiu fugir a tempo, então ela deixou sangue toda a porta tentando fugir, mas ela foi pega. A necrópsia da Jayna concluiu que ela sofreu 331 diferentes ferimentos, hematomas, facadas, ferimentos de defesa, uma corda foi usada para enforcá-la e ela também sofreu pancadas na cabeça. Foi terrível e foi um momento de muita raiva. A pessoa que a atacou estava com
muita raiva, a ponto de não parar de bater nela, machucá-la, enforcá-la, sem parar pra pensar em nenhum momento. Só atacou ela. Muita raiva. A causa da morte foi uma facada na nuca que ela levou, e acredita-se que ela teria até sobrevivido a todos esses 331 ferimentos se ela não tivesse levado essa facada na nuca, que foi o que realmente a matou, que é assustador. No hospital, a Brittany, sobreviveu, ela foi examinada, os ferimentos dela eram bem superficiais, acreditava-se que ela podia ter sido estuprada, mas não havia nenhum sêmen, nem evidência de trauma na região íntima dela, então, fisicamente, ela estava bem. Até a pancada na cabeça que ela levou, ela tinha um corte bem no meio da cabeça, não foi nada muito sério, realmente, só uma pancada, então ela estava bem. A polícia, então, pediu que ela fosse questionada naquele mesmo dia, e eles acreditavam que havia um motivo pro assassino não ter matado ela quando teve chance, Será que era alguém que ela conhecia? Será que ela prometeu alguma coisa, conversou com os assassinos? Porque foram duas vítimas completamente diferentes, Uma foi totalmente espancada, torturada, morta, e a outra só teve alguns arranhões e uma pancada na cabeça e um possível abuso sexual. Então, o que aconteceu? O que as duas tinham de diferente, Brittany disse que naquela noite ela e a Jaina ficaram até o último horário. Elas eram as que deveriam fechar a loja naquele dia. Elas varreram o chão, fecharam os cofres, fecharam as caixas registradoras, deixaram tudo certinho, apagaram as luzes, trancaram tudo e foram pra casa. Jaina foi de carro e a Brittany ia pegar o metrô. Chegando no metrô, a Brittany percebeu que ela não tinha o seu cartão do metrô, que ela esqueceu em algum lugar na loja. E então ela ficou bem desesperada, começou a telefonar pra todas as colegas que ela não tinha o telefone da Jaina, pedindo: meu Deus, eu preciso do telefone da Jaina, que eu preciso voltar pra loja porque eu esqueci o meu cartão de metrô. Ok. Eventualmente ela conseguiu falar com a Jaina e a Jaina concordou em voltar e abrir a loja só pra procurar o cartão rapidinho. Ela chegou, as duas entraram e a Brittany não conseguia encontrar o seu cartão de metrô. Então a Jaina ofereceu o próprio cartão pra ela, achou que ela ia andar de carro, ela quase nunca pegava o metrô, era mais pra emergências que ela tinha o cartão de metrô. Então ela emprestou e falou: amanhã você me devolve, vai dar tudo certo. E as duas então resolveram voltar pra casa, Tava tudo certo, cartão de metrô, etc. Vamos voltar pra casa então. Mas aí, enquanto elas estavam saindo da loja, elas perceberam que tinha alguma coisa errada. Alguma coisa tinha se mexido. Sabe quando você tem a sensação de que alguma coisa aconteceu, você só não sabe o quê? As duas olharam em volta, tinha alguma coisa errada. E aí 2 homens apareceram no meio da escuridão, da loja toda apagada, já elas prontas para irem embora. 2 homens que provavelmente entraram quando elas estavam nos fundos procurando pelo cartão. As atacaram. Eles usavam máscaras de esqui e, de acordo com a Brittany, os 2 eram brancos. Um era mais baixinho e o outro era bem grandão, bem alto. O mais alto atacou a Jaina e o mais baixo atacou a Brittany. Ela viu o homem mais alto bater na cabeça da Jaina até que ela desmaiasse e depois ele a carregou até os fundos da loja. Daquele momento ela já imaginou que provavelmente ele ia abusar sexualmente da Jaina. Mas depois disso ela não a viu mais. Tanto que enquanto relatava isso pra polícia, a Brittany tava perguntando o que aconteceu com a Jaina. Ela tá bem? Ela tá no hospital? Eu posso ver ela? Porque ela não sabia, pelo menos ela dizia não saber, que a amiga estava morta. O homem que atacou a Brittany a forçou a abrir todas as caixas registradoras e os cofres e eles esvaziaram tudo. Depois disso, ela foi arrastada para os fundos da loja também, onde a amarrou e começou a torturá-la, ameaçando matá-la, mas ele só, arranhava as suas costas, arranhava a sua barriga, ameaçava machucá-la, mas ele nunca realmente a matou, porque ela tá viva. O pior que ele fez foi a pancada na cabeça dela, onde ela tinha um machucado bem grande, mais ou menos aqui no meio da cabeça, e foi isso. Ele cortou as suas calças, a estuprou, pelo menos ela disse que estuprou, mas como eu disse, não havia nenhuma evidência de trauma nem de sêmen, mas ele pode ter feito, ele pode ter só tocado nela, e isso já é, assim, estupro, assédio sexual. Então ela disse que foi estuprada e a deixou no chão da loja, amarrada. De lá, ela acreditava estar ouvindo a Jaina pedindo por socorro, mas ela não tinha coragem de se mover. E depois de um tempo, ficou tudo quieto. O homem que a atacou forçou ela a se deitar sobre o corpo da colega, de acordo com ela, sobre o sangue. Ela não sabia se a colega estava respirando ou não, mas eles forçaram ela a deitar em cima dela. Não sei. E eles pareciam estar se divertindo muito com a tortura das 2 garotas. Depois, a levaram pro banheiro e a deixaram lá. E ela ficou lá amarrada
e ela não sabia o que fazer. Brittany acredita que caiu no sono por conta da exaustão e acordou no momento que a gerente abriu a loja e ela começou a ouvir as pessoas, né? A gerente e aquele homem procurando por vítimas ou ladrões. Durante o relato pra polícia, né, a Brittany estava soluçando, ela estava chorando, muito mal, não conseguia, acabou de sofrer o trauma e já tá relatando tudo de novo. Ela se culpava por ter esquecido o cartão e forçado a amiga a voltar pra loja, mas seu relato foi muito útil pra polícia. E naquela semana, houveram várias homenagens deixadas na frente da loja, uma frase que muitos usavam pra pedir por justiça, nesse caso era Remember Victims, Support Survivors, que quer dizer lembre-se das vítimas e apoie os sobreviventes. Os policiais resolveram então começar as investigações observando as câmeras de segurança da loja. Mas só uma loja daquela rua tinha câmeras de segurança, na entrada principalmente, a loja ao lado da Lululemon. Nas filmagens era possível ver 2 homens de preto caminhando na frente da loja na direção da Lululemon. As imagens foram publicadas na mídia e se alguém soubesse quem eles eram, avisava a polícia, porque eles não sabiam quem os 2 caras eram e era tudo que eles tinham de imagem dessas 2 pessoas. Podia ser aqueles 2, mas podia não ser. Logo, testemunhas apareceram dizendo ter ouvido gritos, batidas e vozes de mulheres vindos do outro lado das paredes de dentro da Lululemon. As lojas vizinhas começaram a relatar isso. Uma moça disse que falou com um dos seguranças da loja e ele ouviu os sons também. Mas aí, esse segurança, ele só bateu na parede, ele bateu contra a parede da loja e aí o som parou. Então ele achou que não era nada demais, né? E seguiu em frente. E foi isso. Ele não ficou preocupado, ele não chamou a polícia nem nada. Eu acho que na mente dele, se depois que ele bateu e a pessoa não falou mais nada, é porque não queria pedir por socorro nem nada disso, né? Eu acho que se ele tivesse batido e a pessoa tivesse gritado mais, talvez ele acreditasse que a pessoa estava pedindo socorro. Não sei, só sei que ninguém chamou a polícia. Outra testemunha foi entrevistada, a Rachel, a gerente da loja. Ela disse pra polícia que falou com a Jayna no telefone naquela noite, depois que ela fechou a loja, porque era uma coisa que ela sempre fazia. Quando era a Jayna que fechava a loja, ela sempre ligava pra gerente naquele horário pra dizer, ó, fechei a loja, deu tudo certo, dinheiro tá no cofre e tal, e esse tipo de coisa. Além disso, a gerente mencionou que os sapatos usados pelo assassino, os tênis masculinos encontrados na cena do crime, aqueles que foram usados para fazer as pegadas pela loja, pertenciam à loja. Aqueles tênis não eram de outra pessoa, eram tênis da loja. Aquele par masculino grande, bem grande em particular, era deixado nos provadores para os clientes testarem. O assassino então usou aqueles tênis para fazer as marcas no chão e depois os tirou. E o assassino conhecia a loja tão bem a ponto de pegar esses tênis no provador e botar eles enquanto estivesse lá dentro, para não deixar as suas próprias marcas de sapato. Foi só aí que os policiais perceberam que os assassinos provavelmente roubaram o carro da Jayna Murray. O carro não estava na frente da loja naquela manhã. Foi aí que um policial observou o modelo e a placa do carro da Jayna e se lembrou de tê-lo visto na noite anterior. Ele lembrou de ter visto um pouco depois da meia-noite em um estacionamento, enquanto ele fazia suas rondas noturnas. Aquele policial era quem fazia as rondas noturnas. E então ele voltou pro mesmo lugar, mesmo estacionamento, e ainda estava lá o carro da Jayna. Era o carro dela mesmo, a placa batia. Então o veículo foi levado pro laboratório forense e foi testado. O sangue das 2 moças foi encontrado dentro do veículo, assim como um boné que continha o sangue Brittany, bem no lugar da testa, ou seja, ela estava vestindo aquele boné em algum momento e o boné foi parar dentro do carro. Mas aí ficou essa questão estranha, né? Os 2 homens atacaram as 2 mulheres. Ok, então faz sentido que o sangue das 2 tenha sido encontrado dentro do carro, se aqueles 2 homens levaram o carro da Jayna. O que é estranho é porque um boné com o sangue da cabeça da Brittany estaria lá dentro do carro. Os investigadores então resolveram ficar a paisana na área da loja, olhando para a loja, olhando para as lojas ao redor, para ver quem passava por lá, observar. Ele viu então os mesmos 2 exatos homens brancos que aparecem nas câmeras de segurança, brancos vestindo roupa preta, e um era bem mais alto que o outro. Os investigadores então conversaram com esses 2 homens e foi descoberto que os 2 trabalhavam em um restaurante local. Eles eram garçons e passavam naquela calçada toda a noite a caminho para casa. Eles
Eles tinham álibis e eles eram inocentes. Então aqueles 2 homens vistos nas câmeras de segurança não tinham nada a ver com os ataques. Mais uma vez, então, a polícia pediu ajuda ao público. Muitos moradores locais sugeriram que os detetives falassem com um morador de rua chamado Keith. Ele costumava vigiar o local, assim, né, cuidar de carros, ganhar um trocado, cuidando de estacionamento, mas ele também costumava ser bem agressivo com mulheres e bebia muito, às vezes. Algumas pessoas diziam tê-lo visto andando por aí com outro cara e agindo de maneira estranha, e poucos dias depois do assassinato, ele foi encontrado em um hospital, esse morador de rua, o Keith. Ele estava coberto de hematomas e foi levado para a delegacia e interrogado. Ele disse que estava machucado porque brigou com outro morador de rua, e os policiais logo perceberam que ele não tinha força física pra fazer o que aconteceu com aquelas 2 mulheres. Mesmo que o Keith fosse o menorzinho do grupo, ele não tinha força física pra segurar e agredir uma mulher. Ele simplesmente não era forte, ele não comia direito, ele morava na rua. E se ela tivesse sido atacada por um morador de rua, eu acho que a Brittany teria falado isso. Fui atacada por um morador de rua, porque é bem diferente, né? Você ser atacado por uma pessoa todo de preto, preparada pra assaltar alguém, ou um morador de rua. Mesmo assim, as roupas do Keith foram testados e o resultado deu negativo. Ele não tinha nada a ver com o crime, ele só brigou com outro cara na rua mesmo. Foi só isso. Foi aí que eles começaram a ver algumas coisas estranhas na história da Brittany. Acho que você também já começou a pensar nisso. Primeiro, os assassinos não haviam trazido as suas próprias armas, eles só assustaram as moças e usaram as ferramentas da loja mesmo, assim como os tênis da loja mesmo, pra assassinar a Jaina e torturar a Brittany. Será que eles simplesmente viram a porta aberta e aproveitaram a oportunidade? Mas como é que eles não sabiam que haviam homens dentro da loja? Ou que haviam pessoas suficientes para segurar eles dentro da loja e simplesmente entraram numa loja aberta no meio da noite? Outra coisa que foi mencionada, é claro, foi o ataque da Jaina, que foi longo e cheio de raiva. Alguém que não a conhecia, alguém que só queria se aproveitar dela, não teria atacado ela de tal maneira, não agiria desse jeito, não com tanta violência constante por muitos minutos, muita raiva naquele ataque. Além disso, as marcas de sangue no chão e os tênis encontrados foram analisados. Foram 2 vítimas e supostamente 2 assassinos. Então por que só haviam duas marcas de sapatos, uma feminina e uma masculina, na loja? E por que um dos sapatos masculinos era o que pertencia à loja? Como é que o assassino simplesmente entrou nos provadores, viu um tênis diferente e pensou: ah, olha só, não preciso deixar minhas marcas de sapato, vou trocar de tênis aqui mesmo, ele teve tanto tempo assim? Outra coisa é por que eles não atacaram a Brittany da mesma maneira que atacaram a Jaina, né? Porque o pessoal da loja ao lado não ouviu a voz de nenhum homem, eles só ouviram as vozes de mulheres gritando. Tinha algo bem estranho aí. Foi então que alguns dos policiais, não todos, eles estavam meio que discutindo sobre isso, mas alguns dos policiais começaram a suspeitar da Brittany. Será que ela era cúmplice? Será que ela dirigiu o carro da Jaina naquela noite? Por isso o boné dela estava lá dentro do carro? Bom, eles a investigaram e descobriram sobre os seus problemas de roubos, né? Seu vício em roubos. E também descobriram que ela enganava muito as pessoas para conseguir coisas de graça e também mentia muito. A gerente da loja, a Rachel, também foi entrevistada novamente e ela disse que a Brittany às vezes gostava de usar o seu desconto para funcionários com frequência, ela se aproveitava mesmo do desconto para funcionários, e que a Jaina e a Brittany andavam discutindo muito ultimamente. Aparentemente a Brittany andava assim roubando coisas de dentro daquela loja também. As funcionárias conversaram sobre isso e resolveram que, se ela fosse pega novamente, ela devia ser demitida. Então havia uma regra já sobre buscas aleatórias nas bolsas das funcionárias que já acontecia com certa frequência. Para ter certeza que ninguém ia roubar, aleatoriamente, às vezes, buscas eram feitas nas bolsas das funcionárias. Então, agora, aquilo era feito com mais frequência por causa da Brittany, que ela sabia disso. Ela percebia isso. Então, ela estava ficando bem irritada. No dia anterior ao crime, a Jaina ligou para Rachel para avisar que acreditava que a Brittany estava roubando novamente. E havia, assim, uma tensão entre as duas. A Jaina realmente não confiava na Brittany e a Brittany sabia
que a Jane estava falando para as outras que ela estava roubando as coisas. Então, os investigadores resolveram chamar a Brittany novamente para conversar. Pediram que ela relatasse o ocorrido de novo, se ela se lembrava de alguma coisa nova. Ela relatou a mesma história, não mudou nada. As perguntas deixaram ela bem nervosa. Os investigadores foram insistindo mesmo, perguntando mais e mais para ela, e ela acabou tendo que ir embora. Ela disse que estava se sentindo muito mal, precisava respirar um pouco e não conseguia continuar contando a história por causa de todo o trauma, etc. Então os policiais permitiram, mas eles continuaram considerando ela suspeita. Os ferimentos dela, então, foram observados por especialistas forenses e eles determinaram que ela cortou a mão e a cabeça. Ela também tinha um ferimento na mão, eu não cheguei a mencionar porque eu não achei importante, porque é tudo superficial, gente. Todos os cortes dela, assim, não precisavam de grande coisa, mas ela machucou a mão e a cabeça enquanto atacava alguém. Os ferimentos dela, acredita-se que foram feitos por ela mesma. Quando ela estava com alguma ferramenta na mão, alguma coisa cortante, ela estava atacando alguém, fazendo esse movimento aqui, e eventualmente ela bateu com a ferramenta na própria cabeça. Ela literalmente fez isso aqui, bateu com a ferramenta na própria cabeça, porque foi bem aqui. Então acredita-se que ela estava fazendo esse movimento. Bateu no corpo da pessoa e em algum momento, enquanto ela atacava a pessoa, deixa eu usar uma coisa aqui como exemplo. A caneta aqui, vamos dizer. Em algum momento o instrumento fez isso na mão dela. Então cortou ela, entendeu? Saltou da mão dela, fez assim. E acabou cortando a mão dela. Foi isso que aconteceu. Foi assim que ela se machucou. Eles viram outras possibilidades, é claro, mas eles acreditam que foi assim que ela machucou a cabeça e a mão. Foi aí que todas as outras evidências foram avaliadas novamente para ver se todas apontariam para Brittany, pensando nessa possibilidade, a possibilidade dela ter feito tudo sozinha. E sim, os investigadores concluíram que sim. Era possível que a Brittany tivesse atacado a Jaina de propósito, sozinha, e criado toda a cena depois para parecer que as duas foram vítimas dos mesmos assassinos. Brittany trouxe a Jaina de volta para a loja, a atacou, usou os tênis da loja para fazer pegadas masculinas no chão, levou o carro da Jaina para outro lugar e esqueceu o seu boné dentro do carro. Voltou para a loja caminhando, se machucou na barriga e nas costas, fez alguns cortezinhos, cortou suas calças, usou o sangue da colega para se sujar e criar uma cena ao seu redor no banheiro, prendeu suas mãos e seus pés para parecer uma vítima também e esperou que alguém entrasse na loja. Tudo isso porque ela ia ser pega por roubar coisas na loja. Tudo isso por roubar coisinhas, calças e etc. Outra coisa que eu devia dizer é que todo esse dinheiro que ela roubou das caixas registradoras e dos cofres nunca mais foi visto, ou pelo menos ninguém nunca mais mencionou esse dinheiro. O dinheiro foi roubado, o dinheiro sumiu e não foi encontrado. Pouco tempo depois da última vez que ela foi entrevistada, a Brittany apareceu na delegacia dizendo que os dois homens a forçaram a encontrar as chaves do carro da Jaina e dirigi-lo para longe da loja. Os policiais a ouviram e, é claro, sabiam que aquilo era mentira, né? Porque os homens fariam ela dirigir porque eles não pegariam as chaves e dirigiriam eles mesmos. Mas ela precisava de um motivo para eles terem encontrado o boné dentro do carro. No dia seguinte, com todas as evidências em ordem, eles chamaram a Brittany novamente para conversar e falaram tudo pra ela. Falaram: olha só, minha filha, a gente acha que foi você. A gente acredita que foi você que matou a Jaina. Então ela pediu pra ir pra casa. Ela ficou bem nervosa, ela falou que não aguentava mais ser questionada, ser acusada. E aí os policiais deram um intervalo e chamaram a família dela pra conversar com ela, acreditando que isso deixaria ela mais emotiva e mais emocionada. Então eles voltaram a falar sobre todas as evidências com a família dela presente na sala. E os irmãos dela começaram a ficar bem nervosos. Então os policiais saíram de lá novamente e deixaram a Brittany conversando com o seu irmão. E aí tinha a câmera de segurança, né, na sala de interrogatório. E o irmão dela olhou pra ela e disse: me fala a verdade, foi você? Se foi você, me diz agora. Porque você precisa de um advogado. Você não tem um advogado ainda, você só tem a gente. A gente tem que pedir pelos seus direitos. Foi você ou não? Você vai continuar só dizendo que é vítima? Então, eventualmente, ela olhou pra ele e disse que não queria falar sobre aquilo na delegacia, porque ela acreditava que estava sendo filmada. Isso foi suficiente para os investigadores. Se ela não tivesse feito nada, ela só teria dito: não fui eu. Não fui eu e pronto, eu não preciso de um advogado, não fui eu. Mas não,
ela falou que não queria falar sobre aquilo dentro da delegacia. Então, ela provavelmente era culpada. Brittany Norwood foi presa naquele mesmo dia. 7 meses depois, ela foi a julgamento alegando inocência por motivos de insanidade. E com toda aquela raiva que ela colocou em cima da Jaina, eu acreditaria na ideia de que ela era insana. Mesmo assim, o júri a considerou culpada e ela foi sentenciada à prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade. Foi isso, pessoal. Esse foi o caso de hoje. Toda aquela raiva porque ela tava roubando a loja e não queria ser demitida. Como sempre, muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada se você deixou o seu like, se você deixou seu comentário e se você se inscreveu no meu canal. Muito obrigado, Simon Nicholas, por ser membro do meu canal. Se você que está me assistindo gostaria de ser membro do meu canal, clica no botãozinho aqui embaixo. Vídeos exclusivos. Os vídeos que você tá vendo aqui você vai ver com antecedência. O que você tá esperando? Sabe? Vamos lá. Não, mentira, não precisa. Mas é isso, pessoal. Muito obrigada por assistir até aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!